O primeiro grande argumento do Atushi é, por coincidência ou não, o mesmo argumento do Alisson Mascaro. O anônimos que não revelavam seu nome. Essa alegação de que são anônimos é uma dessas meia-verdades que o Atushi usa para tentar descredibilizar o trabalho jornalístico do Intercept. O site The Intercept tenta promover o cancelamento do professor Alisson Mascaro a partir de denúncias anônimas, né? Só para começar, o Atushi fala que o Intercept está tentando cancelar o Alisson. Estão tentando cancelar o Alisson. O problema é que isso não faz o menor sentido. Se essas acusações foram publicadas em um jornal, não se trata mais de cancelamento. O nome disso é reportagem. Da mesma forma que se um juiz condena uma pessoa X, isso não é o cancelamento dessa pessoa. Existe outro processo e outro nome para isso. É uma reportagem que ela está da primeira à última linha parada, única e exclusivamente em denúncias em off. Não tem nenhuma pessoa com nome e sobrenome e dizendo, né, que aconteceu isso ou aquilo sobre conduta de natureza sexual, né? Já é uma situação assim que deveria despertar, no mínimo, algum tipo de preocupação. Eu acho que o que deveria despertar um mínimo de preocupação é um jornalista como você falando algo desse tipo. Porque pelo que parece você fala como se o Intercept tivesse recebido mensagens de perfis anônimos falando sobre o Alisson Mascaro e eles olharam e falaram assim, por que não publicar isso? Senhoras e senhores, não é assim que funciona o jornalismo sério. Vejam, o que importa não é se as fontes se apresentam como anônimas ou não pra gente. O que importa é algo que o Atushi finge não saber. E o que seria isso, Gasper? Ding, 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 ding. Em outras palavras, o Intercept sabe quem são essas fontes. Não são anônimas pro Intercept, são anônimas pra gente. Aí apareceu lá o editor do Intercept. São 16 fontes, mas 16 fontes anônimas. Não tem nenhuma fonte disposta a mostrar a cara, né, a foto, dar o nome, o sobrenome. É foda que alguma coisa me diz que, mesmo se tivesse nome e sobrenome das fontes, não seria suficiente para você. Olha, eu não acredito em nenhum relato de qualquer homem ou homossexual que seja, né, mas pessoa do sexo masculino, que diga que tenha sido violentada pelo Alisson Mascaro. A única coisa que explicaria essa sua obsessão pelo nome e sobrenome das fontes é que você quer a identidade dessas pessoas para expor e humilhar essa gente publicamente. É isso, Atushi? E, obviamente, a gente defende o Estado de Direito e todo o direito de defesa às pessoas que são vítimas aí de tentativas de cancelamento. Não sei se você chegou a ver isso, Legenda, você quer fazer algum comentário? Certo, Atushi, você defende as vítimas de cancelamento, mas e as supostas vítimas de assédio sexual? Você defende também? Porque pelo que parece, você quer mais é que essa gente se foda. Você não consegue nem fingir o mínimo de empatia por aqueles que dizem terem sofrido violências asquerosas na mão do seu mestre. Isso me dá nojo, mano. Ainda sobre esse papo dos anônimos, assim que a matéria do Intercept saiu, o Jones Manuel e o Atushi tiveram uma tretinha pública pra gente ver. Começa aqui com esse Andrew Fishman. Ele fez aí um tweet defendendo o Intercept e o trabalho jornalístico deles. E aí o Atushi respondeu: todas as fontes em off, 3 pontinhos. E aí o Jones responde: para além das denúncias em si, leiam a matéria. Acho estranho um jornalista questionar o sigilo das fontes. Ora, por definição, no jornalismo investigativo, sempre teremos fontes sigilosas, o que tem de novidade e anormal. Isso parece jogar com o desconhecimento das pessoas. E aí o Atushi responde: Jones Manuel, pra variar, desonesto. Eu pergunto a ele... Desonesto por quê, mano? Eu pergunto a ele publicamente o que faria se qualquer veículo de comunicação publicasse, abre aspas, Jones Manuel é um Jack. Eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube. Quais são as fontes? Anônimos! Isso não tem nada a ver com o sigilo da fonte. O sigilo existe quando há provas materiais. Aí o Jones responde: vou desenhar, Atushi. Talvez você tenha esquecido como se faz jornalismo. É plenamente válido questionar a qualidade da matéria, sua correspondência com os fatos, qualidade das fontes, etc. Mas apontar a existência de fontes sigilosas como prova de mentira não faz sentido. Perfeito. E aí o Atushi responde: um novo jornalista na praça.
pena que talvez seja Jack. E aí o Johnny só finaliza essa tretinha aqui de internet. Isso sim é uma tretinha de internet. Atushi, fico feliz que você tenha mostrado ao mundo o que é. Assim, ninguém tem dúvidas. Dito isso, encerro minhas interações com você por aqui. Agora eu vou atrás de processar você por esse ataque. Até nunca mais. O clima ficou pesado entre os brothers. Falando sério agora, essa tática que o Atushi usa é a mesma tática que aquele merda do Pablo Marçal usou naquele debate nas eleições com Boulos. Se você não tem argumentos para debate porque você é fraco, crie mentiras do seu oponente. Ataque a pessoa dele, invente coisas e não ataque as ideias, porque você é fraco. A diferença do Atushi pro Pablo Bossal é que o Pablo até que deu certo, o cara quase foi pro segundo turno das eleições. Agora você, Atushi, só saiu como babaca mais uma vez. E é uma coisa curiosa, né? Quer dizer, porque as denúncias são anônimas e aí eles chegam dizendo, não, mas é assim mesmo, ninguém pode aparecer, ninguém pode se manifestar porque é assédio, é abuso, ninguém pode, porque senão serão perseguidos. E aí a pessoa é cancelada e não tem direito de defesa. Então, essa tática do cancelamento é o linchamento sem defesa, né? Diga, Zé. Eu também não suporto mais falar de anônimos, mas a culpa não é minha. Esse cara não para de falar disso porque ele não tem outro argumento contra o Intercept. Mas vamos fazer o seguinte agora, vamos tentar entrar nessa cabecinha brilhante do Atushi e falar, beleza, o Intercept não publicou uma reportagem, o Intercept publicou um cancelamento. Então no cancelamento do Intercept, o Alisson não teve direito de defesa, certo? Só que mesmo assim, isso não faz sentido. É só você que me assiste ler a matéria, e se você for um preguiçoso, assista os meus vídeos antigos que eu leio a matéria inteira. Lá você vai encontrar o posicionamento do Alisson. Como é que você tem a pachorra, Tuxi, de falar que o Alisson não teve direito de defesa, ô cara pálida? Ao menos que você esteja falando do cancelamento das redes sociais, e não da matéria em si. Mas se for isso, eu te pergunto, Atushi, o que o Intercept tem a ver com cancelamento nas redes sociais? Você acha que eles deveriam deixar de publicar uma reportagem sobre uma figura pública, sobre um dos maiores intelectuais brasileiros, inegavelmente, incontestavelmente? Eles deveriam deixar de publicar a reportagem porque o Alisson seria cancelado? Qual que é o sentido disso? Então se o Intercept tivesse publicado essa mesma reportagem, só que ao invés do Alisson, seria aquele imbecil do Olavo de Carvalho, então eles não poderiam publicar. Tá errado porque o Olavo de Carvalho seria cancelado na internet, sem direito de defesa. É esse o seu argumento. Atushi, na moral, nem você acredita nisso. Deixa de ser hipócrita. E percebam, você pode estar achando que eu tô falando agora que é uma questão de esquerda e de direita, né? Que é uma questão política, por assim dizer. Mas não é. Quando Silvio Almeida foi exonerado do seu cargo de ministro do governo, o Atushi não agiu dessa maneira. A diferença do Alisson pro Silvio Almeida é que o Silvio Almeida não era um amiguinho do Atushi, não era o mestre do Atushi. O jogo do Atushi é de interesse pessoal. Se o Bolsonaro fosse amiguinho dele, eu aposto que ele estaria defendendo o Bolsonaro hoje. Pois enquanto não tiver prova, né, não podem acusar, né? Isso, pelo menos assim, antigamente o jornalismo era diferente, né? Quando é que o jornalismo era diferente, Atushi? Quando é que ele era diferente? Na época que você tinha cabelo? Não, falando sério, me explica isso. Porque, mais uma vez, o Intercept fala na própria reportagem que existem provas substanciais, que existe um trabalho de apuração. Mas agora, falando para além do caso Alisson Mascaro, é muito curioso como as pessoas querem provas concretas desse tipo de abuso. É como se, antes da vítima sofrer, o abusador chegasse e falasse assim, ó, é o seguinte, agora eu vou te abusar, tá? Agora eu vou te abusar, então se prepara. Coloca uma câmera ali, filma, porque eu vou te abusar. Tá avisado, hein? Crie provas contra mim. Ou sei lá, tocasse um sensor do Homem-Aranha na cabeça da vítima e ela vai lá e esconde o celular e começa a filmar antes de ser abusada. Senhoras e senhores, nesse tipo de caso é muito difícil as vítimas terem provas concretas porque elas são pegas de surpresa.
E veja, eu não tô falando aqui que se qualquer pessoa falar que foi assediada por outra, isso é a verdade pura, é a plena verdade do mundo, e a pessoa que ela está acusando é automaticamente culpada e merece se fuder. Óbvio que não. Porque agir assim seria tão inconsequente como defender de forma irrestrita o acusado. O que a gente tem que fazer é ouvir e falar assim: olha, isso pode ser verdade, vamos nos solidarizar e vamos acolher essa suposta vítima e esperar até que a investigação seja concluída. E falando em investigação, tá aí uma coisa que o Atushi parece ter muito medo.